Olá, seja bem-vindo. Essa é uma aula de matemática que está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa. Essa aula será ministrada no dia 26/5, das 14h30 às 16 horas, e tem como agenda a correção do último exercício que tratava a respeito de produto da soma pela diferença de dois termos, conteúdo este que faz parte de produtos notáveis. Esse exercício foi passado no dia 20/5. E também será tratado aqui nessa aula a respeito de fatoração. Fatoração com fator comum em evidência e fatoração por agrupamento. Iniciaremos com a correção do exercício que está posto aí na sua tela, e ele traz as questões já com os seus devidos gabaritos. O nosso objetivo aqui é buscar justificar por que esses gabaritos são verdadeiros. A primeira questão pede que seja desenvolvida algebricamente os produtos que aí estão expostos. Todos eles tratam a respeito do produto da soma pela diferença de dois termos. No produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos, a nossa regra diz que teremos o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Importante observar que nesse produto, ou seja, nessa multiplicação, nós teremos os mesmos termos se repetindo, só que na primeira parte é uma soma e na segunda parte trata-se de uma subtração. Na letra A do nosso exercício, na primeira questão, nós temos x mais 1 vezes x menos 1. O nosso gabarito, que está exposto logo acima, apresenta para nós o resultado x ao quadrado menos 1. E aí você pode estar se perguntando, por que o 1 não está elevado ao quadrado? Na realidade, o número 1 foi elevado ao quadrado, mas o resultado de 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, portanto, o nosso gabarito da letra A apresenta-se de forma correta. Na letra B, nós temos 3x mais y vezes 3x menos y. O nosso primeiro elemento é 3x. Quando elevamos 3x ao quadrado, estamos elevando todo este monômio ao quadrado, tanto 3 quanto x. Portanto, temos como resultado 9x ao quadrado, menos y ao quadrado, que é o segundo elemento. Desta forma, o gabarito também encontra-se correto. Na letra C, nós temos x mais 5 vezes x menos 5. Primeiro ao quadrado, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, o resultado é 25. Na letra D, nós temos 2x ao quadrado mais 5 vezes 2x menos 5. Elevando o primeiro ao quadrado, 2x elevado ao quadrado terá como resultado 4x ao quadrado, menos 5 elevado ao quadrado terá como resultado 25. E dessa forma, concluímos a primeira questão. Na segunda questão, pede-se para que seja simplificado a expressão algébrica que aí está apresentada. Essa é uma expressão interessante, porque ela traz para nós o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, ou seja, todos os produtos notáveis que nós estudamos até agora. E aí a questão diz para a gente que o gabarito é 4x ao quadrado. Mas vamos desenvolver aqui na lousa para entender melhor por que o gabarito é isso aí. Está apresentada aqui na lousa a expressão que foi colocada. Nós temos aqui o quadrado da soma, o quadrado da diferença e bem aqui o produto da soma pela diferença. Iremos desenvolver todas elas a partir dos conhecimentos que já construímos até agora. No quadrado da soma, nós sabemos que para desenvolver o quadrado de uma soma, nós temos que fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, o primeiro elemento é x, x ao quadrado mais
2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 1, continua sendo 2x. Mais o quadrado do segundo. E nesse caso, o segundo é o número 1. Número 1 elevado ao quadrado, resultado 1. Isso aqui foi só o nosso primeiro elemento, que foi o quadrado da soma. Agora, nós faremos o quadrado da diferença. No quadrado da diferença, nós temos, e esse mais repete, nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nesse caso só vai dar 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. E aí continuamos desenvolvendo a nossa expressão. Esse 2 vai se repetir, mais 2 vezes alguma coisa que vai resultar daqui. Aí nós temos o produto da soma pela diferença. E estamos estudando o produto da soma pela diferença e dizemos que, quando temos o produto da soma pela diferença de dois termos, o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que o resultado é 1. Isso aqui está sendo multiplicado por 2. Importante lembrar disso aí. Continuando o desenvolvimento, nós iremos repetir para poder tirar esse produto aqui. X ao quadrado mais 2x mais 1 mais x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes menos 1, menos 2. E aí nós temos essa expressão, esse polinômio, e iremos reduzi-lo até encontrar a sua máxima redução. Aqui nós temos x ao quadrado, aqui nós temos x ao quadrado, e aqui nós temos x ao quadrado. Nós vamos juntar esses que apresentam x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x ao quadrado tem como resultado 4x ao quadrado. Observando agora, aqui nós temos mais 2x e aqui nós temos menos 2x. Esses números somados têm como resultado 0 e se eliminam. E aqui nós temos mais 1 é 2, menos 2 é 0. Esses também se eliminam e aí o nosso gabarito é simplesmente 4x ao quadrado. A próxima questão apresenta para a gente novamente o produto da soma pela diferença e pede para que você determine esses produtos. E aí na letra A nós temos x menos 1 sobre x. Nesse caso aí, na letra A, a diferença aparece primeiro que a soma. Isso não vai ter problema com relação à nossa fórmula. Na multiplicação, nós sabemos que a ordem dos fatores não altera o produto, então a regra permanece a mesma. Nós teremos o primeiro ao quadrado, no caso x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, e o quadrado do segundo é 1 sobre x. Sendo 1 sobre x, o quadrado de 1 sobre x vai ser 1 sobre x ao quadrado. Na letra B, nós temos x menos y sobre 3 vezes x mais y sobre 3. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, no caso, y ao quadrado sobre 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado temos como resolver, e aí fica x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 9. Na letra C, nós temos x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. E aí nós temos potência de potência. O primeiro ao quadrado, x ao quadrado elevado ao quadrado, tem como resultado x à quarta. E aí, o número 1 ao quadrado, resultado é 1. Na letra D, nós temos x, y ao quadrado, menos z ao quadrado, vezes x, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Elevando todo o primeiro termo ao quadrado, nós teremos aí que x, y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o resultado vai ser x ao quadrado, y à quarta, menos z à quarta, porque seria z ao quadrado, também elevado ao quadrado. Agora, na quarta questão, nós temos o seguinte. Veja como Roberta calculou o produto de 41 por 39. Ela tinha o número 41 e ela tinha o número 39.
Mas ela resolveu fazer a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Ela pegou o 41 e reescreveu o 41, de tal modo que 41 ela escreveu como sendo 40 somado com 1, 40 mais 1. E 39 ela escreveu sendo 40 menos 1. Desta forma, nós temos o quadrado, nós temos a multiplicação da soma pela diferença de dois termos, porque os termos são os mesmos. E aí podemos nos utilizar desta fórmula, dizer que o resultado aí seria 40 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E desta maneira, subentende-se que a Roberta, da questão, encontrou uma maneira mais simples de realizar esta multiplicação. E aí pede que você calcule os produtos da letra A, B e C da mesma maneira. Eu acredito que não tem uma forma mais explicativa do que como está exposto aí na questão. Então, está colocado aí, você confere no seu gabarito se você construiu desta maneira. Esse foi o nosso exercício que ia somente da primeira à quarta questão. Mas aqui nós temos a oportunidade de explorar uma questão bastante interessante, que é essa quinta questão. E aí, haja vista que o tempo nos permite, nós iremos observar essa quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: sabendo que A mais B é igual a 13 e A ao quadrado menos B é igual a 39, reúna-se com um colega e determine o valor de A. Depois escreva um texto explicando como você chegou a esse valor, apresente o texto para o professor e os demais colegas. Então, a gente vai tentar resolver isso aqui para eu mostrar para vocês por que essa questão é interessante. Então, observem o que a questão nos oferece. Ela diz que A mais B é igual a 13 e ela diz que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 39. E aí, a gente já tem que partir do entendimento que nós estamos explorando o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, nós vamos observar isso aqui, que é o resultado de uma soma pela diferença de dois termos. Então, vamos pegar esse elemento e vamos distribuir ele fazendo uma retrospectiva para saber de onde foi que ele veio. Se isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, eu posso reescrever da seguinte forma. Eu posso dizer que isso aí pode ser escrito assim: A mais B vezes A menos B, que é igual a 39. Everton, por que você fez isso? Eu fiz isso, galera, porque isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. E isso aqui é o resultado da soma pela diferença. Então, eu posso saber que isso aqui é igual a isso. Agora, observe o seguinte. Eu tenho aqui A mais B, que é A mais B vezes A menos B. E a questão me diz que A mais B é igual a 13. E olha que coisa interessante. Se A mais B é igual a 13, eu posso dizer a vocês o seguinte, que A mais B é 13, e 13 vezes A menos B vai ser igual a 39. Pegando elementos que a questão já me deu. Não estou inventando número nenhum, tá bom? Se 13 está multiplicando A mais B, 13 pode passar para o outro lado dividindo. Então, eu posso dizer que A menos B, tá bom? A menos B vai ser igual a 39 dividido para 13. A menos B, se você dividir aí, você vai perceber que 39 dividido para 13 é igual a 3. Se, vejam só, agora eu tenho os seguintes elementos. Eu tenho que A mais B é igual a 13, porque a questão já me deu isso, ela me disse que A mais B era igual a 13. Mas eu também tenho que A menos B é igual a 3. Eu não sei se vocês se recordam, mas isso aqui é um sistema de equação. Por quê? Tanto A e B nas duas equações valem a mesma coisa, e aí a gente consegue fazer uma correlação entre elas. Fazendo uma correlação entre elas e resolvendo esse sistema pelo método da soma, eu posso dizer a vocês que A mais A é 2A, B menos B é 0,
e 13 mais 3 é 16. Se 2A é igual a 16, eu posso dizer então que A é igual a 16 sobre 2. Logo, o valor do nosso A é 8. E aí é o nosso gabarito. Então, se eu quisesse encontrar o valor de B, você tem o valor de A, agora é fácil. Se A é 8 e A mais B é igual a 13, 8 mais quanto é igual a 13? B vai ser igual a 5. A questão não pede, mas a gente tem condição de encontrar. E aí, por isso que essa questão é tão interessante. Feita a correção do nosso exercício, nós iremos agora conversar a respeito do conteúdo de fatoração. E aí o conteúdo de fatoração vai estar disposto no livro de vocês a partir da página 105. Se você quiser acompanhar pelo livro, vai estar aqui na página 105. E aí aqui na página 105, nós já temos de cara o conceito de fatoração. Fatorar um número é escrevê-lo como produto de 2 ou mais fatores. Como assim, Everton? Quer dizer que eu posso reescrever o número como uma multiplicação. E aí a gente tem alguns exemplos aí de como podemos escrever o número 100. O número 100 é o número 100, nós compreendemos e conhecemos o valor dele, mas podemos escrever, por exemplo, o 100 como 4 vezes 25. Também podemos escrever o 100 como 10 vezes 10, como 2 vezes 50, como 2 vezes 2 vezes 25, e por aí vai. Existem inúmeras maneiras de eu escrever o número, colocando ele como fatores de um produto de outros números. E aí, nós temos a seguinte informação. Além de números, podemos fatorar polinômios. E aí onde a coisa vai ficar interessante. Isto é, escrevê-los como produto de 2 ou mais polinômios. A gente tem um exemplo de polinômio aqui. O polígono ao lado tem medida A, B e C. Seu perímetro pode ser representado como A mais B mais B, mais C mais C, mais C mais C. Ou seja, isso aí vai ser igual a 2A mais 2B mais 4C. E isto aqui, 2A mais 2B mais 4C, pode ser escrito de outra maneira. Ele pode ser escrito da seguinte forma. 2, abre parênteses, A mais B mais 2C. E aí, essa é uma forma de fatorar este polinômio que representa o perímetro desta figura. Mas também não é só ir fatorando indiscriminadamente. Existem regras que facilitam esse processo de fatoração. E a primeira que a gente vai observar aqui é a fatoração com um fator comum em evidência. Aí, o próprio nome já coloca para a gente que para você evidenciar um fator, esse fator precisa ser comum. Nós temos um exemplo aí do nosso retângulo. O nosso retângulo tem um lado aqui x e ele vai ter as laterais A e a lateral B. Para calcular a área desse retângulo menor, nós temos x vezes A. E a área dele vai ser AX. Gente, esse A e esse x serve só para representar aí qualquer valor que pudesse acontecer para calcular a área desse retângulo, tá bom? E aí, nesse retângulo maior, nós temos a largura dele B, a alturazinha dele vai continuar sendo x, então a área dele vai ser B vezes x. Ou seja, a área total, juntando o retângulo do verde mais escuro com o verde mais claro, vai ser igual a AX, vai ser igual a AX mais BX. E aí a gente pode representar essa área colocando esse x em evidência. AX mais BX pode ser representado como x vezes A mais B. Então, isso aqui, pegar esse x que é comum aos dois números que estão sendo somados e colocar ele aqui, leva o nome de fatorar com um fator comum em evidência. Nós estamos colocando esse x em evidência, porque ele multiplica os dois fatores da soma aí apresentada. Dando continuidade nesse conceito, a gente vai ter aqui
alguns exemplos de como é que funciona essa fatoração. Aqui nós temos a ao cubo mais 2a. E aí, qual é o fator que eu vou colocar em evidência? O fator que eu vou colocar em evidência é o fator que se repete nas parcelas dessa soma. Nesse caso, a letra A está se repetindo tanto na primeira quanto na segunda parcela. E aí eu coloco o A em evidência, e aí eu costumo, quando estou conversando a respeito desse assunto, dizer o seguinte: por que número eu multiplico esse A para que ele se transforme em A ao cubo? O número que multiplica A para transformar em A ao cubo, que é o que deu origem, é A ao quadrado. E novamente, por que número eu multiplico esse A para que tenha como resultado 2A? O número que multiplicado por A tem resultado 2A é o número 2. Desta forma, evidenciando o número A, nós teremos que A vezes A ao quadrado mais 2. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos um elemento que estava presente nas duas partes da soma e colocamos em evidência. E esse é o fator comum. O mesmo acontece aqui na próxima. Km mais 2Kn mais K. Qual é o fator que se repete aí? O fator que está se repetindo é a letra K. Eu preciso colocar a letra K em evidência, então, para poder fatorar esta expressão. E aí, eu colocando K em evidência, quem é que multiplicado por K vai ter como resultado Km? É a letra M. Quem é que multiplicado por K vai ter como resultado 2Kn? É 2N. Quem é que multiplicado por K vai ter como resultado K ao quadrado? É o próprio K. K vezes K, K ao quadrado. E aí a gente tem aqui K vezes M mais 2N mais K. Detalhe importante, sempre vai ter que estar entre parênteses, porque o K é fator comum na multiplicação de todas essas parcelas. Novamente, se repete aqui no 12, A quarta, B a sexta, menos 20, A quinta, B a oitava, mais 8A a terceira, mais B ao quadrado. E aí, o que é que se repete de fator comum aqui? Vejam só, o 4A ao cubo, B ao quadrado, se repete em todas. Everton, mas não estou vendo 4 aqui em lugar nenhum. Mas 12 é múltiplo de 4, 20 é múltiplo de 4 e 8 é múltiplo de 4. Ah, como é que eu faria isso de forma mais simples? É só encontrar o MMC entre 4, entre 8, o MDC entre 8, 20 e 12, que é o número 4. O A ao cubo se repete porque tem A em todas e o menor é A ao cubo. E o B ao quadrado é porque tem B em todas e o menor é B ao quadrado. Desta forma, nós teremos essa multiplicação que segue. E da mesma maneira está posto aí no nosso último exemplo. A mais B vezes 1 mais X. Mas não estou vendo 1 mais X aí. Mas eu vou já mostrar para vocês em uma outra regrazinha que vai seguir à frente como é que eu chego aí. E essa próxima regra é uma regrinha que chama fatoração por agrupamento. Diferente do outro retângulo, a gente vai ter agora aí uma figura que é composta por 4 retângulos. E esses 4 retângulos, assim postos, colocam para a gente 4 áreas diferentes. E é possível fazer uma fatoração chamada fatoração por agrupamento que vai considerar todas essas 4 áreas de uma única vez. Como é que isso vai funcionar? Nós iremos verificar agora como é que funciona. A área da nossa figura é AX mais BX mais AY mais BY. E aí, nós temos o seguinte, A mais B está se repetindo aqui nessa primeira parte. E a altura X mais Y está se repetindo nela inteira. Então, nós podemos escrever A mais B vezes X mais Y, trazendo ela para cá. Vou tentar explicar de uma melhor maneira. Então, a área do nosso retângulo lá vai ser AX mais BX mais AY mais BY. Por que chama fatoração por agrupamento? Porque eu vou fatorar em 2 fases. Primeiro eu vou pegar isso aqui e vou fatorar, colocando o elemento que se repete em evidência. Aí o elemento que se repete é o x. Depois eu vou pegar essa parte e colocar o elemento que se repete em evidência. O elemento que se repete é y. Como assim, Everton? Vamos lá. X está se repetindo, x vezes a mais b. Tudo isso mais. Y está se repetindo, y vezes a mais b. Só que uma coisa interessante aqui.
nós temos novamente um padrão se repetindo, A mais B e A mais B. E eu consigo colocar esse A mais B em evidência. Vai ficar A mais B vezes, quem é que sobra? X mais Y. E por isso que chama fatoração por agrupamento. Primeiro eu tiro um fator em evidência, depois eu tiro outro, e isso se transforma no que está posto aí no exemplo do livro para você. Esse exemplo que eu coloquei na lousa aí segue em detalhe para vocês aí na sequência, colocando como foi que foi feito, e por isso que chama fatoração por agrupamento. E depois disso, nós temos mais alguns exemplos que estão postos aqui, que eu faço em duas fases. Nesse caso aqui, primeiro eu tirei o A em evidência, e desse lado 2Y, e aí 3 mais B se repete, eu coloco ele em evidência também, fica 3 mais B vezes A menos 2Y. Aqui da mesma forma, primeiro eu tiro o X que está em evidência, e aí depois eu tiro o 1 mais X que continua, o X mais 1 que continua aparecendo nos dois fatores. E aí chama fatoração por agrupamento, que eu vou fazendo em algumas fases. É isso, pessoal. Eu espero que são conceitos relativamente simples, mas eu acredito que durante a execução do exercício vocês terão algumas dúvidas e a gente vai conversando para tentar facilitar. É um tipo de conteúdo que você vai desenvolvendo junto à prática. Então, para que o vídeo não fique muito longo, a gente vai retornar para o grupo de WhatsApp para fazer um exercício de fixação e tirar as dúvidas que porventura vieram a surgir durante a apresentação desse conteúdo ou mesmo durante a correção do nosso exercício.